Pessoal, nesse próximo vídeo nós vamos estar falando mais especificamente sobre as características e as funções do perispírito e do duplo etérico, ok? Tem muita informação. Tudo que está sendo passado nesses dois vídeos é uma visão geral, ampla, sem esmiuçar muito detalhadamente esses assuntos, tá ok? Mas se fôssemos detalhar, entrar de forma muito específica nesses assuntos, teriam que ser feitos muitos vídeos. Não temos tempo e nem condições para tudo isso. Mas já vai dar para ter uma boa noção das características, das propriedades do perispírito e tanto quanto do duplo etérico, com o que vocês vão ver neste vídeo que está iniciando agora. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem e vamos lá. Agora nós vamos falar do duplo etérico, tá? É uma camada leitosa, emanação do próprio corpo, comum a todos os seres orgânicos, vegetais e homens. No homem, essa projeção surge enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etérico. Então aqui nós temos uma representação gráfica de como seria esse corpo. E no meio, aqui, a representação dos chakras. As suas funções. A principal dela é vitalizar o corpo físico. Tá? Tanto é que quando o espírito desencarna, ele não leva esse corpo para o plano espiritual. E aqui a gente vê, né, uma sessão de materialização que foi realizada ao tempo do Sr. William Crookes, e outra aqui, usando os fluidos do médium Peixotinho. Aqui nós temos Chico Xavier e aqui um espírito que está se materializando ao lado entre eles dois. Aqui novamente Peixotinho, aqui um espírito começando a se materializar. Aqui, aquela foto, né, que a gente já viu anteriormente dessa moça. E aqui do lado o Peixotinho. Nessas sessões de materialização não se usam mais, né? Isso não acontece. O plano espiritual aboliu. Isso foi só durante uma época, um período para estudos. Mas como o plano espiritual entendeu que os estudos já estavam devidamente satisfeitos e já havia, vamos dizer assim, documentos atestando a veracidade desses fenômenos, falou, vamos parar por aqui. Porque isso não serve para beneficiar um grande número de pessoas. Para uma sessão de materialização, ia só um número muito restrito de pessoas. E elas aconteciam sob condições muito, muito precárias. Não quero dizer precárias, mas circunstâncias, né, muito restritivas. Vamos imaginar que o médium, durante uma sessão de materialização, ele dorme. E ele tem que dormir num quarto ou num lugar mais escuro. Ele tem que ficar ali. O espírito, enquanto ele está se formando, ele se forma nessa câmera escura. Aqui não está escura porque deve ter batido um flash no momento que tiraram a foto. Para depois ele conseguir sair para a região mais clara onde está a assistência, que não pode ser também uma assistência muito grande. Entenderam? Vamos adiante. Isso está muito documentado e essas fotos e outras mais estão no livro Materializações Luminosas, que é um livro muito interessante, vale a pena ler, que foi escrito por R.A. Ranieri. Devido às características físicas, não penetra no mundo espiritual devido à sua densidade. Após a morte do corpo físico, ele se desintegra em até 40 dias. Então nós estamos falando aqui de características do corpo duplo etérico, tá bom? Então vamos novamente, devido às características físicas, ele não vai para o plano espiritual. O corpo morre, o duplo etérico morre junto. Ele vai se decompor, vai voltar para a natureza. Ele está falando aqui que se traduz por grande sofrimento o fato de alguns desencarnantes, o perispírito estar impregnado da matéria que compõe o duplo etérico. Isso daí ocorre quando uma pessoa morre, ela é muito apegada às coisas materiais, muito apegada ao seu corpo físico. Então, quando ele morre, o que acontece?
ele está tão densamente ligado àquele corpo físico, o perispírito, né? Ele está tão ligado àquele corpo físico e àquele duplo etérico que ele não consegue se desligar de pronto. E muitas vezes isso demanda muito esforço do plano espiritual para conseguir retirar dali aquele espírito. Enquanto ele estiver nessa condição, ele vai sofrer. Tudo que acontecer com o corpo físico vai refletir nos seus corpos espirituais. Desdobramento. O desdobramento, ele é muito interessante, porque o corpo físico, normalmente o desdobramento comum das pessoas, quando as pessoas dormem, é esse aqui. A pessoa dorme, aqui está o corpo físico dela, junto com o duplo etérico, que podemos verificar aqui por essa emanação azul, e o perispírito fica flutuando logo acima. E fazendo a comunicação dos dois, o fio prateado. Normalmente, um desdobramento que ele seja consciente, isso daqui normalmente é um desdobramento inconsciente, tá? É o que acontece todas as noites com a maior parte das pessoas. Um desdobramento consciente acontece quando espíritos mentores vão lá e ajudam a pessoa a se desdobrar. Então aí ela consegue ter consciência das coisas que estão acontecendo ao redor dela. Inclusive ela sabe que está desdobrada, sabe que seu corpo está em algum lugar, às vezes até a muitos quilômetros de distância. E quando ela voltar para o corpo físico, ela tem as lembranças, mas assim, não é como um sonho que são confusas. Essas lembranças vêm para ela de forma que são precisas e tem começo, meio e fim, e ela pode contar em detalhes tudo o que aconteceu. Aqui a gente vê, nessa figura, que muitos mentores costumam se utilizar de pessoas desdobradas para auxiliar pessoas que estão à distância. E aqui a gente vê um velhinho que ele tem uma mulher, uma senhora que está ligada a ele, e essa senhora aqui é um espírito doente também. Ele está doente e aqui nós temos um espírito também doente. Por que isso acontece? Porque o semelhante se atrai. Uma pessoa que pensa muito em doença normalmente atrai espíritos também doentes para perto de si. E uma boa forma de ajudar esses espíritos é o quê? É desdobrar uma pessoa para que ela possa doar fluidos mais animalizados que faltam aos mentores espirituais. E os mentores, através dessa pessoa que está desdobrada aqui e que a gente percebe que tem boa saúde, fazem com que ela doe energia para poder ajudar tanto esse rapaz, esse velhinho que está aqui, ó, necessitado de ajuda, como o espírito que está do lado dele. Uma outra característica interessante, já foi relatada inúmeras vezes que pessoas que, por exemplo, que eram cegas, ou que não tinham as mãos, ou que muitas vezes não conseguiam andar, como pessoas que são paraplégicas, quando estão desdobradas, elas andam, enxergam ou conseguem ver. Isso por quê? Porque o problema não está no corpo perispiritual da pessoa, está no corpo físico dela. Entenderam? Então, quando ela desdobra, ela consegue ter as suas faculdades que lhe faltam no corpo físico normalizadas. Então, aqui a gente vê o espírito desdobrado, aqui o cordão prateado que ele vai se estendendo ao infinito, vamos dizer assim, né? Ele pode ir para muitos quilômetros de distância, mas sempre vai ter esse fio prateado ligando esse espírito ao seu corpo físico. Aí vocês poderiam perguntar, mas o que aconteceria se ele se rompesse por qualquer motivo? Seria o desencarne, tá ok? Mas isso só acontece com permissão do alto. Vamos adiante? A aura, né? Não é áurea, desculpem, é a aura. A aura, ela é uma emanação, ela é a projeção das energias desses corpos que nós estudamos ao redor da pessoa.
ela reflete o estado mental, as emoções, o grau evolutivo, as conquistas da pessoa cuja a aura está sendo vista, analisada no momento, tá ok? E é o que a gente vê aqui. Aqui a gente vê uma pessoa com a sua áurea limpa, bonita. Isso daqui deveria ser o normal de todos nós. Nossa áurea deveria ser assim. As emanações energéticas, limpas, bonitas, e os centros a brilhar, os chakras a brilhar no centro do nosso corpo, na linha central. Porém, em geral, como que acontece? Antes, vamos analisar isso aqui. Quando duas pessoas se gostam, as áureas delas também se comunicam e costumam se juntar, como que nós estamos vendo aqui na figura. Então a gente vê que esse aqui é um casal de namorados, e como eles estão enamorados, enamorados um pelo outro, a gente vê que as áureas deles se comunicam. Quando duas pessoas não gostam de si, as áureas delas ficam como água e óleo, elas não se misturam. Então é muito fácil para quem tem a capacidade de ver a áurea de outras pessoas, ver quem gosta e quem não gosta um do outro. Porque fica muito isso já fica claro na áurea das pessoas. Quando as energias se entrelaçam é porque um gosta, tem afinidade com o outro. Quando não se entrelaça de forma nenhuma é porque aquelas duas pessoas não têm afinidade. Essa aqui normalmente é a característica. Então aquela moça que a gente viu aqui, ó, tão bela, tão bonita, com essa áurea tão limpa, não é o normal. O normal é isso aqui. Por isso que a gente vai ao centro espírita, toma passe, ouve a preleção. Quando a gente entra, toma um passe de harmonização. Depois a gente vai para a câmara de passe, toma um outro passe lá. Para quê? Para poder harmonizar os nossos chakras, que a gente vê aqui, ó, que ela tem um chakra que está totalmente desalinhado, que seria aqui no gástrico dela. Como existe muita sujeira e muitas impregnações de energias densas em todo o redor do chakra dessa nossa irmã. Então ela vai para o centro espírita, toma o passe, ouve a preleção, vai para a câmara de passe, toma mais um passe. Como que ela sai de lá? Assim. E vai ficar bem desde que ela consiga vigiar o seu padrão mental, desde que ela não se envolva em brigas, em discussões, não se deixe envolver por energias negativas, desde que ela exerça vigilância sobre o seu próprio padrão mental e energético. Mas, em geral, o que acontece? Quando uma pessoa vai para o centro espírita, ela sai bem, sai iluminada, bonita e tal. Mas não passou muito tempo, a pessoa novamente começa a se contaminar com energias mais densas. E na semana que vem ela volta lá. Ela vai estar como? Assim. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui com esse vídeo. 38 minutos. A áurea, ela pode ser vista, fotografada? A áurea propriamente dito não, mas as emanações do nosso duplo etérico sim. E aqui a gente vê, nessas fotos, que através de um processo chamado photokirlians, que existem e muitos terapeutas usam ainda, a gente consegue verificar aqui que realmente as emanações do nosso duplo etérico podem ser fotografadas, tá? E não só fotografadas, como analisadas, mesmo que seja uma pequena parte, ela reflete o todo do nosso corpo, do nosso padrão espiritual e energético. Então aqui a gente vê, ó, uma photokirlian que demonstra que uma pessoa está doente. A gente vê que nessa parte aqui existe vazamento de energia. Nessa outra parte existe aqui uma pessoa que está com a áurea doente, tá? Mas ela está em situação melhor que esta outra. E aqui uma áurea de uma pessoa sadia, tá bom? A gente vê aqui que aqui também, ó, nesse ponto aqui e aqui, ó, existe vazamento de energias.
Aqui uma pessoa estressada. E aqui a energia de uma pessoa que está com raiva. E a raiva, nossa, ó, ela abre muitas brechas para drenagem de energia. Ou seja, a gente dispara energia torta e à direita quando a gente está com raiva. As plantas, elas têm essas irradiações energéticas, que a gente pode ver aqui, ó. Que normalmente o nosso corpo físico, nós fisicamente não conseguimos ver. Só pessoas muito sensíveis conseguem. Então, essa planta aqui, a gente vê que as flores jogam muita energia, e uma energia de uma vibração muito elevada para dentro dos ambientes. Então, um lugar florido costuma ser um lugar de uma energia melhor, mais agradável. Justamente por conta dessas energias que essas flores jogam no ambiente. Aqui uma folha. Olha quanta energia que ela joga. Aqui uma outra folha também, em formato de estrela. Aqui se trata de uma gota de um suco de laranja. E aqui as emanações energéticas ao redor dele. Aqui eu não tenho do suco de caixinha. Mas o suco de caixinha, as emanações dele são mínimas, são muito poucas. Quase a gente não consegue perceber. E aqui nós temos os chakras. Aqueles mesmo que a gente vai estudar no curso de passes, né? Chakras significam rodas. E essas rodas, elas fazem o quê? Elas captam energias ao nosso redor. Aqui o coronário, ele capta energias, é uma antena, né? Ele capta energias do plano espiritual superior e do plano cósmico, como que o nosso chakra de base, que está aqui embaixo, capta energias dos telúricas, diretamente do nosso planeta, tá? E nós temos aqui os outros chakras intermediários, que sejam o esplênico, gástrico, coronário, o cardíaco também, né, chamado cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário aqui em cima. Não vou me adiantar, porque agora falar mais detalhadamente sobre chakras, porque nós não temos condições e nem tempo suficiente para poder estar esmiuçando isso, tá bom? Mas isso aqui é só para a gente ter uma noção, e a gente verifica aqui, ó, que o chakra, a gente imagina que eles estão aqui, ó, na frente, mas não. Eles têm uma comunicação. Como o chakra de base se comunica e ele diretamente com o chakra coronário, os outros chakras, como o frontal, na nuca ele tem um outro chakra que se comunica diretamente com ele. E assim acontece com o laríngeo, com o cardíaco, com o gástrico e com o esplênico também. Então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Desculpem se ela ficou muito grande, tá? E até uma próxima vez. Lembrando que essas características de evolução é que definem se o nosso espírito será um espírito adiantado no plano espiritual, se ele é um espírito que vai habitar as regiões iluminadas no plano espiritual ou as regiões trevosas. Aqui são espíritos que são conhecidos como sendo os espíritos muito evoluídos, que compõem o governo espiritual do planeta Terra. E aqui a gente vê Jesus com esses seus auxiliares. E aqui, esses mestres, né, os mestres ascensos, eles compõem aquilo que ficou conhecido como e chamado como a Grande Fraternidade Branca Universal. E essa Fraternidade Branca Universal busca, através das suas emanações espirituais, nos inspirar bons sentimentos e bons pensamentos naqueles espíritos que entram em sintonia com eles. E aqui a gente vê, ó, desde pessoas que estão na lavoura, até uma moça que está aqui pintando um quadro,
uma família que a gente vê que se ama de verdade, estão sempre em conexões com esses nossos mestres ascensos. Enfim, então, gente, agradeço, obrigado. Desculpa pela demora, ficou grande o vídeo, mas não tinha condições de ficar menos que isso. Foi o mais rápido, o mais sucinto possível, mas infelizmente é muito assunto para pouco tempo, ok? Só foi uma visão geral das funcionalidades dos corpos, né, perispirituais que nós temos, e também um estudo um pouco mais aprofundado a respeito do duplo etérico. Agradeço, até uma próxima vez, gente. Abraço. E finalmente chegamos ao final. Foi um prazer enorme estar com vocês nesses 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Regina, agradeço a você a oportunidade de estar desenvolvendo mais esse trabalho dentro da Seara do Mestre. E nos vemos aí de uma próxima vez. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até lá. Um abraço, até a próxima vez.